Oi, oi! Você já sabe, quinta temporada desse podcast, eu, Mariana Lima, óbvio, mas antes de falar da minha convidada, eu preciso sim que você se inscreva no canal, ativa o sininho, depois compartilha muito esse conteúdo com pelo menos mais 3 pessoas, porque você sabe que aqui eu só trago convidados com conteúdo super relevante para sua vida. Mas agora nessa quinta temporada a gente tem falado sobre fé, vida e negócios. E por isso que ela está aqui hoje, a minha convidada desse episódio. Eu sigo ela me faz muitíssimo bem. Eu vou primeiro falar dela, né, pra você já ver quem é, e aí depois eu vou falar como que eu conheci ela, ok? Samara Michels, falei certo? Falou! Você sabe que eu fiquei assim, Michels, né? Tem gente que chama Michelis, mas não Sério? é Michels. Falei certo, falou Michels. certo. Olha só, Samara, temos um amigo em comum e que se a gente não mandar um abraço pra ele mata a gente. É isso aí. Eu falo Jota, você fala como? Jones. O Jones, né? E eu falo Jota, é um amigo em comum nosso. E ele realmente nos obriga a seguir a Samara, porque a amiga é assim, tá ótimo. Mas, gente, eu comecei a seguir a Samara e realmente, depois, em vários momentos aqui desse episódio, vai estar passando o arroba dela, vai lá, começa a seguir. E vocês vão entender ao longo desse nosso bate-papo como é bacana. Eu tenho certeza que quando você começar a seguir ela, tu nunca mais vai deixar de ver um dia, né, os stories dela, porque realmente ela traz conteúdo de fé, de vida e negócios também, porque a internet agora é o negócio dela, né? É isso aí. E outra pessoa, que inclusive elas vão se encontrar aqui depois, a minha irmã, que ama a Samara de paixão, eu falo que tudo é uma conexão de Deus, né? Porque aí o Jones falou da Samara, e depois em outro momento a minha irmã, eu chego na casa da minha irmã tá assistindo a Samara e falou assim, eu queria muito encontrar ela, então olha como que Deus faz as coisas, né? E hoje nós vamos tirar um trauma da Samara também, né? Que a Samara Tô aqui, ó. não Tô aqui gostava dura. de podcast, mas depois desse a gente sabe que ela vai querer vir mais vezes, não tem problema. Vamos começar então. Vamos começar. 8 anos já de internet. É isso Como aí. que você começou, assim? Porque a gente te vê hoje, talvez se eu pegasse o primeiro vídeo, e a gente às vezes faz isso, né? Meu Deus, que nada a ver isso, né? Como que foi isso, você chegar? Porque 8 anos são 8 anos, né? 8 dias, né? E aí, como que você começou? Isso é interessante, porque o pessoal acha, né, porque viralizou meu perfil, é recente, né, uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Mas já tô aí 8 anos na internet, e se eu pego meu primeiro vídeo, parece que é o mesmo de hoje, assim, porque é a mesma coisa. Oi, povo! É as mesmas falas, assim, claro que muda um pouco, né, o tipo de conteúdo, porque eu mostro o que eu tô vivendo no momento, então, né, nesses 8 anos muitas coisas aconteceram. Mas foi através de um sonho, acredita? Acredito. Eu tive um sonho há 8 anos atrás, foi um sonho bem complexo, assim, mas eu entendi que eu precisava estar na internet e criar conteúdo. Só que nesse sonho me falava assim, aos 7 anos. Só que o que a gente vai entender desses 7 anos, né? Eu já entendi. Eu achava assim que não é que eu ia viralizar em 7 anos, né? Eu achava que 7 anos era o tempo que eu ia ter que me preparar ou começar a criar conteúdo. Nem foquei muito nos 7 anos em si. E daí gerava conteúdo todos os dias. No começo eu fazia provérbios, então ficava todos os dias criando devocional de provérbios. Eu tinha 80 seguidores no Instagram e 60 era fiel, então o engajamento era muito bom. Muito, mais de 10%, total. E daí a gente compartilhava muito ali no WhatsApp, os vídeos do devocional, e no meio disso eu compartilhava ali nos stories a minha rotina, a minha vida, né? Ou seja, 80 seguidores e sempre fazendo com essa conteúdo, leveza, né? E assim, 80 seguidores e fazendo conteúdo como se eu fosse uma blogueira muito famosa. Diário, tô aqui fazendo tal coisa. Chamando e a existência mesmo, né? Chamando a existência. E aquele negócio, né? Constância. E são pessoas que estão assistindo. Então, pra mim, eram 60 pessoas realmente que estavam me vendo. E era muito, né? Sim. Como é hoje pra mim também. Mas foi um desafio permanecer. E exatamente no dia que eu desisti, porque o que acontece? Foram 8 anos que eu não vivia financeiramente disso, né? O que você fazia antes? Um monte de coisa, mulher. Meu Deus. Um monte de coisa. Além de trabalhos sociais que a gente
né, centro de Educou recuperação. seus filhos também, que a gente vai falar sobre isso também, que é, Isso. né? Eu pegava, assim, alguns bicos, porque eu queria ser era do lar, então eu tive 2 filhos seguidos, né, Alice e João, então eu precisava estar ali pelo menos meio período, então era difícil arrumar um emprego, assim, que você fazia. Então já abri brechó na minha garagem, já trabalhei em uma loja aqui em Joinville com uma estilista, já fiz, cuidei De tudo um pouco. na frente da minha casa tinha uma mulher que fazia marmita, ficava lá ajudando ela também na parte da marmita, assim, do WhatsApp. Sim. Então, o que eu conseguia botar dentro dessa minha rotina de mãe do lar, eu fazia. Mas não vivia financeiramente da internet, né? Então, E quem te conhece, assim, vocês que vão começar a seguir, tá muito claro que realmente agora foi uma decisão. Eu vou viver disso. Você em Sim. vários momentos fala. Quando que virou isso? Tipo assim, não, ok, isso aqui agora é o meu trabalho, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha... Quando que virou essa chave pra você? Quando eu desisti. Porque quando eu comecei a trabalhar de social media, daí nesse meio período, eu comecei a cuidar de outros perfis. Cuidei de um monte de perfil e comecei a ganhar dinheiro como social media, não com o meu perfil. Então, no dia que eu desisti do meu perfil, eu e o querido, a gente foi sair para jantar. Eu falei assim, olha, querido, eu acho que aquela palavra, aquele sonho que eu tive lá atrás, talvez eu não me adequei à palavra, ou o tempo tá diferente, ou eu interpretei de uma forma errada. Então, eu decidi que eu vou trabalhar só como social media e não vou criar mais conteúdo no meu perfil. Nada, nem stories, nem nada. E daí a gente saiu para comemorar uma desistência quase e começar somente cuidando dos outros perfis, né? Nesse dia eu estava sentada jantando, eu postei uns 10 minutos antes um vídeo, que foi o vídeo mais ridículo que eu já fiz na minha vida, mais tolo, não tinha 4 segundos o vídeo, que era eu berrando, cadê a meia do pé pros meus filhos? Só que postei assim, brincando e tal, e fui jantar. Daí começaram a me ligar. Ô, Samara, teu vídeo tá aqui, não sei da onde. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Meu celular começou um monte de, né, apitar assim. Saí do restaurante, o vídeo alcançou 9 milhões de visualização. Uau. E foi o dia que eu desisti. A resposta veio, né? Então, ali eu entendi, assim, que era o tempo. Daí eu lembrei da palavra dos 7 anos. Então, assim, Deus realmente cumpre. Mesmo que nesse meio tempo, desses 7 anos, eu não estava alinhada 100% com ele. Mas a promessa dele se cumpre independente da nossa posição, né? Sim. E daí eu comecei ali, eu entendi. Eu falei assim, não, agora eu vou honrar aquilo que Deus fez comigo, porque ele cumpriu a palavra dele na minha vida, mesmo eu não acreditando, e no dia que eu estava desistindo da palavra que Deus me deu. Então, a partir de hoje, eu vou honrar aquilo, os dons e talentos que ele me deu, e eu não vou desistir. E eu acho que é até legal a Samara tá falando sobre isso, porque não é que Deus libera uma palavra que a gente não vai ter dores no processo, ou que a gente não vai suar muito, né? Muito. Porque às vezes eu vejo isso assim, às vezes as pessoas, Deus falou, mas... E nesse processo vai ter dor, nesse processo, né? Quanto tempo, por exemplo, que você fica para gravar um conteúdo, de repente? Às vezes demora, né? Muito. Então, assim, realmente é como se... É o teu trabalho, a tua rotina. E o que eu mais acho legal... que toda a tua família abraçou esse projeto junto, né? Mesmo sendo bem diferentes, né? Porque, assim, o meu marido é um alemão que né... Mas que agora ele já tá super agora influencer, tá já. Totalmente, assim. Que é o querido de todo mundo agora. Era só meu querido, agora ele anda na rua, querido, ele ficou o querido, assim. Então, todo mundo ajuda mesmo. Eu queria que a gente falasse sobre educação de filhos, que eu acredito que nesse mundo louco que a gente tá vivendo, é um tema muito atual. A Samara, né, como eu já sigo ela há um tempo, a Samara, ela educou os filhos em casa, não sei se eu estou falando certo, mas depois você vai falar. E foi algo também, pelas coisas que eu vi no Stories, pode falar se eu estiver errada, mas foi meio que também um chamado, né? Um propósito, né? Um legado que você quer deixar também na vida deles, assim, né? E a Samara ficou com os filhos, fazendo a educação dos filhos até o ano passado. Isso, né? Esse ano que eles começaram na escola. Fala um pouquinho sobre isso, porque assim, eu vejo que às vezes as pessoas falam que é tão difícil, filhos. Não quero mais ter filho. A gente tá vivendo num momento que as mulheres estão pensando muito sobre isso. Não quero mais ter filho. Né? Eu tenho algumas pessoas que eu não vou ter filho porque o mundo tá assim, né? O que você fala sobre tudo isso? E já quero trazer esse teu momento que você ficou educando os seus filhos em casa.
É difícil, né? Eu nunca, tudo que eu vivo hoje não foi nada planejado e nem era o meu sonho na adolescência. Porque O que era o seu sonho na adolescência? mulher, Depois você volta aí nesse daí. mas era ser independente, não depender de homem nenhum, né? Talvez viajar o mundo, ser uma empresária bem-sucedida. E é isso. Eu acho que o sonho adolescente é beber um monte, ir pra várias baladas, assim, bem isso, eu acho. Assim, não tinha nada muito familiar, né? Que é o que eu vivo hoje. Sim. Então, assim, não queria fé de jeito nenhum, assim, por mais que eu tinha algumas referências, mas eu não queria seguir essas referências, assim, porque eu olhava os frutos, né? Então, enfim, eu não podia ter filho, daí acabei que Você não podia ter ter filho. Uau! Tinha ido já em alguns médicos, endometriose profunda, então era bem difícil, então eu não me protegia, assim, não tinha esse cuidado. E realmente estava contente com o diagnóstico, para te ter ideia, assim, do nível de que eu realmente não queria ser mãe. A minha criação foi um pouco pais separados, então eu vi muita coisa, assim, no ambiente familiar. A gente vinha de um contexto que filho realmente não era desejado, então a liberdade da mulher, isso foi muito impregnado para mim, é financeira, é você ser independente, não ter nenhuma O filho é meio assim, vai te deixar amarras, preso, né? Exatamente. Então foi esse ambiente aí que eu cresci, né? Então quando eu conheci Jesus, né, que foi junto com meu marido, a gente começou a desejar ter uma família, né? Meu marido já tinha um filho, então, assim, a gente começou a querer ter filhos também. E daí a gente a gente já estava 3 anos junto e não se cuidava, não usava preservativo nem nada e não engravidava. Daí quando a gente conheceu Jesus, a gente fez um processo inverso, assim, a gente ficou um período sem namorar, sem conversar, orando, daí a gente casou, e no dia que a gente casou, dia 3, dia 4 eu engravidei da Alice. Então, a Alice foi o primeiro milagre, assim. E foi no susto, então, porque também... No susto, Daí, eu engravidei da Alice, e quando a Alice estava com 4 meses, isso daí foi inesquecível, né? Que daí eu fui conversar de novo com o querido, né? Depois de 4 meses, e engravidei do João já na primeira, assim. Daí eu falei, corre fazer vasectomia, porque se eu lavar tua cueca para eu engravidar demais. Eu acho que quando Deus liberou ali o milagre, foi assim, eu ia ter um filho atrás do outro. Daí houve o arrependimento da vasectomia, a gente reverteu a vasectomia. Hoje a gente é tentante, a minha história é uma loucura, mulher. Pois é, eu vi um stories seu falando disso, que é isso mesmo? É isso. Ele fez a vasectomia, reverteu a vasectomia fazem 1 ano e meio, acho que não dá 1 ano e meio, 1 ano. E a gente tá tentando, assim, mas assim, bem em paz, sabe? A gente se arrependeu porque entendeu em Deus de ter mais filhos. Sim. 1, 2 ou quantos vierem? Como que é esse negócio? Não faço ideia. A gente, vamos um por vez, né? A gente já fez... Você sabe que você vai ter que mudar de lugar, né? Se vier mais 1, 2, porque, não, né? E também assim, a gente não tem uma... A gente fez por obediência. Sim. Não vou te dizer assim, Samara, tem sonho de ter mais filho? Eu tenho um sonho de ficar tranquila em casa, não ter que acordar de madrugada, trocar fralda. Se for olhar o que a gente quer mesmo... A gente quer o conforto. Tu não quer preparar uma outra geração, porque dá trabalho. Então, não é algo assim que eu anseio, desejo, como muitas mulheres que não têm filho, por exemplo. Mas é algo que eu estou aberta e que não estou evitando. Legal. Pergunta sobre isso. Se vier, vai ser no mesmo, vai educar em casa também, até uma certa idade? Eu já pensei sobre isso. Se eu tiver a possibilidade, porque hoje mudou muito em relação às leis, né? Então, hoje no Brasil tá sendo um problema, realmente, não tem opção de fazer educação domiciliar. Tem que ir pra escola. Tem que ir pra escola, mas é assim, existem muitas famílias hoje que fazem ainda educação porque nos domiciliar. Estados Unidos é bem comum isso, bem comum nos né? Estados Unidos, na Europa também, alguns países da Europa, é bem comum. No Brasil não é ilegal, não é regulamentado. Então existe, Brasil, né? Então a lei do Brasil diz que é responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Daí criaram o conselho tutelar, obrigado com 4 anos, antes era com 6, antes isso era com 8. Então assim, hoje, não falando de política, né, nem que é certo que é errado, mas no governo anterior, por exemplo, se você recebia uma denúncia do conselho tutelar,
que é bom também, porque daí eles vão lá, avaliam se a criança não está sendo abandono intelectual, que é crime, Claro. fazem os testes com as crianças, parte social, tudo, né? E daí, se tá tudo ok, não dá continuidade. Hoje, não. Com o governo atual, daí realmente é proibido, assim. Tem que ir pra escola. Daí, recentemente, até uns pais receberam multa, recebem alguns tipos de ameaça, mas realmente tá cada vez mais complicado essa parte de educação Sim. domiciliar no Mas Brasil. você fez algum curso pra fazer? Nada. Como que é? Foi indo assim pela graça do Senhor e... Não foi, não muito assim pela graça, né? Mas vamos dizer que a gente, quando tomou a decisão, eu já conheci uma família que fazia educação domiciliar. Só que as crianças já eram adultas. Então, eu conheci eles já formados, vamos dizer assim. E eu sempre fui encantada pelos filhos dele, pela forma como eles tratavam os pais, ou a forma crítica que eles pensavam. Eu via que eram crianças que eram fora da caixa. Homens, né, jovens já, e mulheres, que é a Samara, né, e a Samara é o nome dela também. Então, eu me apaixonei por Por ver aquelas pessoas, por aquela família. né? E o engraçado é que os pais deles, né, o pai era artista, bem parecido comigo, assim, nessa parte de ignorância, piadinha, aquela coisa, não eram pessoas cultas, assim, vamos dizer. A mãe já era uma pessoa mais centrada, mas não era também uma pessoa culta, assim, professora, vamos dizer. E eu ficava, como que conseguiu fazer um negócio desse, né? E eles amavam ler, aquela paixão por aprender mesmo. E eu falava, o dia que eu tiver um filho, eu vou fazer um negócio desse aí. Porque eu via fruto nisso, né? E daí comecei a estudar como que funcionava isso. Então, aquela época, já no processo de antes de engravidar, gerou uma curiosidade daquele hiperfoco da gente, né? Vou lá pesquisar sobre. E que Estados Unidos é super comum, que inclusive as faculdades dos Estados Unidos preferem crianças que estudam em casa, porque eles realmente são autodidatas, então dão mais resultados para as universidades. Sim. Daí eu comecei a pesquisar tal, mas a coragem, porque tu não se acha capaz. Eu, por exemplo, não tenho faculdade. Uau. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, então eu terminei a escola no Seja, Seja Burro para Sempre, que era aquele 3 anos num só. Então não tinha, se for olhar pra mim, não tem essa possibilidade. Viu? Eu não falei errado, a graça de Deus sobre a sua vida. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu vou fazer um negócio desse, coitado, a criança vai ficar mais analfabeta que eu, né? Porque daí a gente, né, o português nós subimos bem, tu imagina ensinar o resto, né? Sim. E daí eu comecei botei eles na creche, né, no pré-4 ali, né, que era obrigatório já com 4 anos, botei no 4 com 5, e daí a gente foi chamado para fazer uma missão em Cuiabá, Mato Grosso. E era um bairro de 100 mil habitantes que era bem complexo, dominado assim pelo tráfico de drogas, então era um ambiente bem não seguro para os meus filhos, né, para colocá-los numa escola, e eu não tinha possibilidade de levar eles em outra escola. Então, foi o empurrão. Juntou o útil ao agradável. Falei, agora que eu vou começar a dar educação em casa. E daí eles estudavam numa escola particular aqui em Joinville. Era metade do ano, então eu tinha comprado material até o final do ano, né? Das apostilas. Cheguei na diretora e falei, Samara, tu tem que me dar, né, o documento. Não vou falar escola, porque pode dar problema, claro. mas assim, pode me dar o documento. E daí eu falei, não, para comprovar que eu matriculei lá em Cuiabá, eu falei, não vou matricular meus filhos. Eu nem sei para onde eu tô morando direito, a casa, como que eu vou matricular, eu tenho que conhecer a escola. Daí ela, tá, e o que tu vai fazer? Eu vou ensiná-los em casa. Daí ela olhou para mim, tu vai fazer homeschool? Que é a palavra mais bonita para educação domiciliar. Sim. Daí eu falei, é isso aí mesmo. Daí ela olhou assim, tá, vem aqui na minha sala. E ela falou assim, olha, eu vou te ajudar nesse processo. Uau. Então, os professores que eram dos meus filhos naquela época me ajudaram. Mostraram a apostila, ó, tu segue esse aqui. E eu comecei a estudar a apostila, me preparar. E assim, realmente, é como ser uma professora. Porque o que a gente faz? A gente vai para a faculdade, realmente a gente aprende, né, a didática, aprende tudo para a gente poder dar aula. Mas se a gente buscar o conhecimento, fazer, como que faz um planejamento de aula? Porque hoje a educação, o acesso à educação, às informações é muito fácil. Tem, né? É muito fácil, né? Então, eu comecei a estudar sobre isso e realmente fui para Cuiabá. Era impossível mesmo botar meus filhos na escola que tinha disponível lá. E eu falei, preciso alfabetizar meu filho, porque ele está bem no processo de alfabetização. Então, tu imagina tu começar a educar na parte de alfabetizar ainda.
Então, daí Que eu é a comecei a mais- pesquisar e descobri um universo, né, no Brasil de pais educadores. Uau. E tem muitas famílias educadoras. E enfim, são maravilhosos, realmente. Porque hoje, como você falou, a nossa ideia como mulher é... Ó, eu vou no restaurante se tiver a salinha das crianças, pra botar. Eu participo de uma Coloco o igreja... celular aqui na mãozinha Isso. dele, que eu não quero incomodação, né? Hoje eu vou pra igreja, tem salinha pra botar as Sim. crianças? Então, a gente tá nesse tipo de geração. Uhum. Então, quando você vê uma família que assume a responsabilidade assumir, de total. uma educação domiciliar, é impossível você achar que ela está querendo ou botar numa caixa. É justamente ao contrário. É Sim. fazer uma criança, um adolescente, pensar fora da caixa. Porque hoje na escola a gente aprende assim. Muito certinho, tu né? estuda para passar na prova. Hoje os Isso. meus filhos estão na escola e eu posso dizer, afirmar assim, convicção, que na minha ignorância, né, e na E eu minha... ia te perguntar isso, e agora eles estão na escola, como que Isso. foi? Porque aí agora você consegue medir, como que é isso, assim? Isso E é não um é nada assunto bem contra os legal. outros estudantes, né? Porque, mas assim, Não. como que foi? Você viu que chegou até passou. E eu não sou contra a escola, gente, pelo amor de Deus, nem Sim, nada sim, disso. Foi sim. uma situação na minha vida. E que vocês optaram, Optamos. né? Então tá É tudo isso aí. certo. Foi bem tranquilo porque eles fizeram prova de nivelamento, daí a idade com a série, passaram, ok. Os meus filhos sempre foram bem sociáveis, porque a gente sempre encontrava toda semana e Sim. fazia aulas extracurriculares já, então robótica fora, futebol, então várias né, aulas fora. Só que para eles foi um desafio, porque mais alunos numa sala de Sim. aula, né? Mais horas sentada, então assim, abre o caderno, fecha, fechou, bateu o sinal, agora recria. Então, em casa funcionava diferente como a gente estudava, Sim. né? Eu adaptava para facilitar como Sim. eles absorvem o conhecimento. Então, Sim. fluía de forma mais fácil. E o conhecimento fixava melhor. Hoje, por mais que eu comecei no ano falando assim, vocês têm que estudar igual era em casa, para aprender aquilo que vocês estão estudando, não para passar numa prova. A gente começou assim, falando do ano bonitinho, mas na prática é impossível. Porque eles também já absorveram isso, né? Não, e na prática o sistema escolar não tem como, porque é muito conhecimento, tu estuda muito, não dá tempo de você se aprofundar. Então a criança recebe muito conteúdo, mas aquelas coisas curtinhas. Então ela tem que responder esse conteúdo, acertar para tirar nota boa, para ir porque já tá rolando já o próximo conteúdo. Sim. Então não dá tempo da criança absorver aquilo. Sim. Então realmente hoje eles estão amando a escola, não tem que reclamar, escolhi uma escola bem legal assim. Mas eu vejo que eles eles não têm mais aquela paixão por estudar. Entendi. Entende? Sim. Eles vão para a escola porque eles gostam de ir na escola, gostam de fazer as atividades, de verem os amiguinhos. Mas quando chegam em casa, eles chegam tão cansados de tanto conteúdo que é difícil eles quererem, por exemplo, ler um livro por conta própria, assim. Entendi. Vou pesquisar alguma... Mãe, vamos na biblioteca. Faz tempo que eles não me Sim. pedem assim. Mãe, vamos na biblioteca pública ou vamos num museu? Sim. Porque realmente fica... É muito E estímulo, eu queria te fazer uma pergunta, e assim, gente, vamos, né, porque a gente sabe que tudo tem hater, né? A Samara não é perfeita, né? Mas Sou. nas suas imperfeições. O que você acha, aos seus olhos, qual tem sido a maior negligência dos pais, na sua opinião, com relação à educação de filhos? Maior negligência? Na sua opinião. É o relacionamento. Eu acho que é a comunhão, sabe? É ter tempo de mesa mesmo. Eu acho que tá faltando isso. Porque se você não tem tempo para fazer uma tarefinha da escola com seu filho, ok, ele não vai lembrar isso lá na frente, talvez, entende? Mas agora o tempo que você passa com ele realmente, de sentar, de conversar, de levar ele num parquinho, sabe? A gente, por exemplo, vai assistir uma peça das crianças na escola, a gente bota o celular na nossa frente. Então, eu trabalho com internet, né? Sou blogueira aí, faço conteúdo, mas sou a blogueira que incentiva as pessoas a não ficar muito tempo na internet, sabe? Sim. Porque tá faltando isso. Tá faltando a gente ter relacionamento dentro de casa. Sim.
Essa socialização, que inclusive era uma das coisas que muito se falava sobre o homeschool, e a socialização. Socialização, a gente não aprende na escola, ela nasce dentro de casa. Legal. Socialização a gente aprende já no café da manhã, no almoço, com os avós, com os tios. E isso daí se estende pra fora, né, na escola. E eu te perguntei isso porque, assim, eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu tenho a sensação, e pode ser que seja uma sensação, de que algumas famílias elas também terceirizam essa responsabilidade, não só do educar de livros, mas também de convivência, de princípios. Parece que é tudo na escola, e quando na verdade não é assim, ao meu ver, né? Eu acho que tem a grande parte é do pai e da mãe, né? É tipo um regime, tu vai lá no médico, ele te vai falar, mas tu vai fazer a dieta, vai ser em casa. Então, assim, por isso que eu te perguntei, porque eu acho que tem muito a ver com a comunicação e que também tem a ver com relacionamento, né? Porque se você não se relaciona com o seu filho, você não vai saber as dores, as dificuldades que ele está enfrentando. Daí acaba desabafando lá na professora e a responsabilidade fica para a escola, né? A escola tem a responsabilidade de educação, de ensino mesmo, e o trabalho de... o resto fica em casa, né? A maioria do tempo, né? É a gente que faz. Mas falta muito isso mesmo. Olha só, quero trazer outro tema, porque a Samara, eu já dei altas risadas com ela, depois tu vai seguir ela, e você é muito leve, a gente tava conversando isso, né, agora que a gente se encontrou. Eu te acho muito leve, e não é um leve forçado, porque tem gente que parece que é meio mas você é uma leveza, assim, é uma alegria que vem de dentro pra fora. Tu sempre foi assim? Sempre. Sempre fui assim, desde sempre de escola, assim, desse jeitinho. Sabe, porque assim, vocês vão ver, gente, ela passa uns perrengues chiques, que agora ela tá num bairro chique aqui ela chique. Passa uns perrengues, mas ela passa... Tô tendo umas amigas chiques também agora. Ela passa com leveza, e tá faltando isso, né? Eu penso assim acho que é porque assim, que eu já passei uns perrengues que não são chique, né? Perrengue de verdade, daí a gente acaba que... O que acontece hoje fica leve realmente daquilo que a gente já passou. Então, quando tu vê alguém muito alegre, às vezes feliz, pode ter certeza que ela já, né? Já passou muita coisa. Mas eu acredito que a alegria, essa leveza, a gente ver o copo mais cheio do que vazio, é uma decisão, sabe? E a gente tem que treinar isso na gente, né? É muito mais fácil, talvez, reclamar. Porque daí a gente talvez é ouvida, né? A gente recebe atenção de uma forma diferente, alguém passa a mão na cabeça da gente. Agora, decidir ser alguém feliz, mais leve, parece ser fácil, mas é um desafio e muda o ambiente. Então, assim, eu faço não só por mim, pela minha família também. Quando você decide ser alguém mais leve... Né? Que eu já tenho um alemão em casa que já é mais difícil ver o copo mais cheio do que vazio, mas ele sabe? Tá muito alegrinho. Tá muito. Ele tá muito alegrinho. Então a gente precisa ter energia mesmo, né? Espalhar isso. Então é uma missão minha isso. E uma das coisas que eu mais gosto na sua rede social, que você deixa muito aberto e você fala mesmo sobre a sua fé, que aos meus olhos é uma fé muito inabalável, né, e eu acho que isso que criou muita conexão contigo, assim, porque tu fala realmente, né, qual é a sua fé, que você acredita em Deus, que você vive milagres, você tá ali lendo a Bíblia, tá ali, né, ouvindo um louvor, enfim. Em que momento, então, que você falou lá atrás que vocês, né, vieram para aceitar Jesus, enfim, a fé, quantos anos fazem isso? Fazem 13 anos. 13 anos. Isso. E o que é a fé para Samara? A fé é o que me mantém de pé, assim, todo dia. É algo, assim, inexplicável, eu acho. É uma vivência, uma experiência, assim. Eu acho que ninguém consegue comprar a fé e nem... Por mais que você lê, né? Tu até acredita, mas eu acho que quando você tem uma experiência, um encontro real com Jesus, com meu amigo Jesus, e daí se torna inabalável, assim. Sim. Então a fé é o que nos mantém de pé, o que faz a gente não desistir, acordar todos os dias, né? Você sabe que a gente tá vivendo no mundo, e principalmente, assim, alguns acontecimentos, até dentro da igreja, a gente não tá falando sobre igreja aqui, tá, gente? A gente tá falando sobre fé. E eu não sei você, mas eu ouço muito isso, eu até queria trazer esse contexto de pessoas que realmente estão desistindo da fé, né? Por exemplos maus, né? Não vou porque isso, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. E as pessoas que desistiram da fé, o que você podia falar para elas agora, para quem vai chegar esse vídeo?
Que não pode, né, povo? Né? Não tem como. Eu acho que se você teve um encontro real com Jesus, por mais que você esteja ferido por causa das pessoas, da situação que você viveu, é impossível você permanecer nesse lugar. Então, quanto mais tempo você fica neste lugar, alimentando essas dores, essa angústia que tem te afastado de Jesus, você se perde. Você está se perdendo, você está se afastando de quem você é. E isso é dolorido demais, assim, não tem como a gente aguentar, né? Então, a gente não pode desistir, né? Porque a igreja, né, em si, a estrutura, vamos falar de igreja, estrutura, pastor, ela vai acontecer situações que não quer dizer que, porque é homem, vai errar. Não, você tem que olhar realmente quem você está ouvindo, o ambiente que você está indo, se não se adequa com a palavra, saia, mas existem sim lugares e igrejas e pessoas que ainda temem a Deus, que ainda têm um coração puro, que vai fazer você crescer. Hoje a nossa casa vendo esse processo, né, faz 1 mês e meio que eu tô frequentando uma nova igreja, por exemplo, não conheço ainda 100% dos bastidores da igreja, assim, mas tem sido transformador na nossa casa, porque a gente tem filho, a gente precisa desse relacionamento, né? Depois do Covid, principalmente, a gente ficou muito isolado, né? E a gente... No Covid, vocês já estavam lá no sítio? Morando lá não, né? Não, tá, porque COVID, eu comecei a te seguir no sítio. No sítio. Então, a gente parece que virou muito, eu falo que eu tenho um pecado que é a autossuficiência. Eu tenho tipo, é como se vocês 4 ali tá de um boa, pecado, né? eu falo assim, é um pecadinho doméstico, assim. Porque quando tu começa a ter um relacionamento com Jesus, dentro do seu quarto, você lê a Bíblia, você ouve um louvor, você tem uma família, por exemplo, meu marido é alguém que lê, pratica também, meus filhos, enfim, a gente ora junto. Você parece que não necessita mais da igreja, não precisa mais disso. Então, você vira autossuficiente. E, na verdade, a gente precisa, sabe? Sim. A gente precisa estar ali, cultuando a Deus, prestando nosso culto com outras pessoas. Mas, realmente, tá muito difícil, sabe? Sim. Agora, trazendo bem pra prática, assim, bem real, assim. A pessoa que quer ter esse relacionamento com Jesus, né? Que eu acho muito lindo que você fala, o meu amigo Jesus, né? Como que faz isso na prática? Como se começa isso na prática? Vamos supor que a gente tá falando com uma pessoa que ela não quer nada com nada, ela não quer ir pra igreja agora, mas ela pode ter começar a ter um relacionamento com Jesus. Como que começa isso? No silêncio. Você não precisa fazer nada, né? Não existe uma fórmula também, mas existe um caminho que entra no seu quarto, fecha a sua porta, que seu pai que te vê, não te ouve, te recompensará. Então, se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, eu estou aqui, Deus, para te ouvir, gastar mais tempo em ouvi-lo do que falar com ele, você vai ter um encontro com ele. A gente está num tempo de muito barulho, muitas vozes. Eu falo isso, me arrepia assim os cabelinhos. E a gente tem falado o que a gente quer, os nossos sonhos, nossas vontades, as nossas dores. Sim. Mas a gente tem ouvido pouco. E quando a gente ouve, às vezes a gente ouve algo que não vem da parte dele, mas que nos confunde. Então, ou a gente pesquisa no Google, ou vai no chat GPT, a gente tá muito, as respostas estão muito fáceis. E até porque a gente muitas vezes não é a resposta que a gente quer, né? Então aí a gente quer uma outra resposta mais... Mas eu acho que o segredo do relacionamento com Jesus é você estar disposta a ouvir. É se colocar nesse lugar mesmo de ouvir. Botar um louvorzinho e ficar em silêncio mesmo. E ali tu vai entender, né? Porque é uma coisa inexplicável. E a forma como Deus vai comunicar com cada um também não existe uma fórmula, né? Não existe o certo ou errado. E esse outro entendimento, assim, que eu entendo em Deus, tenho muito temor por isso. Eu consigo... a palavra não é compreender, mas é ter consciência da grandeza de Deus. Então, tudo aquilo que eu acho que eu já sei sobre ele, por exemplo, o que eu acho que é certo, eu penso assim, vou meditar sobre isso um pouquinho, porque aquele temor, né, porque ele é muito maior do que os meus pensamentos. Eu sou muito limitada para aquilo que Deus... Então, assim, eu sei isso é certo, isso é errado, o jeito certo. Uma vez eu fiz um propósito, andei 1 ano de pé descalço, uma coisa louca da vida. Sério? Umas coisas doidas. Mas será que é de Deus? Será que não é? Então, assim, quando você... Um ano, Samara. No frio
frio, no sol, no Frio, tudo. planta do pé no chão, andei. Podre a planta do pé. Podres. Mas hoje tá mais podre do que antes. Juro por Deus. Verdade, né? Não tive uma cistite, Cara, nada. depois você manda foto e me marca. Juro, porque sabe o que é? Porque a lixa já é própria ali, ó. O asfalto. Não, mas você ficou Cara, um fica ano, um ano. sério? Uau. Uau. Uma loucura, assim. E tudo isso que eu vivi nesse ano de pé descalço, eu agradeço a Deus. Por mais que era loucura, né? Que Sim. uma amiga minha falou assim, você não é de Deus, a Mar tá fazendo um negócio desse. Eu prefiro chegar lá encontrar meu amigo Jesus lá no céu. Porque eu tô pensando, tipo assim, cara, eu Tudo vou fui num pra lugar. casamento, 3 casamentos fui madrinha pé descalço. Tudo, não tá entendendo? Eu consegui emprego de pé descalço. Você foi de pé descalço. Numa estilista aqui de Joinville, a Mônica Lins, atendeu as mulheres mais ricas, pé descalço. Não é tu, não, se eu falar, não, ninguém acredita. Juro. Cara, que engraçado. Foi muito louco, assim. Mas me deu muitas experiências que me fizeram fortalecer muito a minha fé, inclusive, e suportar os hates de hoje, por exemplo. Então, tu imagina, naquela época, eu nem sabia que tinha tanta doença que vinha do pé descalço, porque as pessoas olhavam, tu vai ter cistite, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. E eu não peguei nenhuma gripe, graças a Deus, assim, foi bem tranquilo. Nem machuquei meu pé, nada, assim, foi bem legal. Mas é tu ter uma convicção de algo que Deus te deu, que mesmo E se que Deus deu, ele se responsabiliza, isso, né? Eu e sempre que falo mesmo isso. que é uma loucura, Sim. tu se manter firme naquilo, sabe? A gente precisa disso pra nossa vida em Sim. qualquer situação, né? Sim. Então, e daí tu vai receber comentários ruins e tudo mais, e você tem que se manter firme naquilo que Deus te convocou pra ser, por mais que é muito diferente, né? Sim. E o que Deus pede pra você, talvez não é o que ele pede pra mim, né? Meu Deus então do céu, é sobre não, isso, nem né? recomendo ficar andando pé descalço, sabe? Fala assim, meu Deus. Deus não me pede. Mas não acho, já pensou? A pessoa Não acho que Deus me amou mais por causa disso, que eu fiquei, sei lá, mais espiritual por causa disso. Não é esse o sentido. Eu acho que Deus dá coisas loucas pra pessoa um pouco louca, né? Assim, umas missões, pra que realmente eu aprendesse algo que eu levasse pra minha vida inteira, assim. E realmente foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, mas não é pra te fazer isso, tá, mulher? Ô, Samara, com a maturidade de hoje, o que é inegociável pra Samara? Inegociável. Inegociável, É. a minha família. É algo inegociável. Eu não vou dizer nem minha fé, porque isso assim, ó, o capiroto, qualquer outro pode tentar negociar, que não dá, né? Mas assim, a minha família é algo que eu tenho que decidir todos os dias. Então, tem a minha parte envolvida, né? Então, é inegociável. Legal. Tempo com meus filhos, com o querido. Olha isso. só. A gente já tá indo pro final desse bate-papo. Você gostou? Gostei! Viu? Eu falei Sobrevivi pra um ti. podcast. Eu falei Oh, que eu ia vencer Não, e a esse gente abriu um monte de caixinha e não fechou algumas. Vou ter que voltar. Vai ter que. Eu Ó, gostei. viu? Eu falei Vou ter que ela ia gostado. voltar, porque ela tava com trauma e eu te falei que você ia gostar de. Mas calma aí, que eu tenho mais uma pra ti, antes pra gente. Calma. Ai, Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, me segue, porque tem um monte de gente que depois vocês compartilham e não segue esse canal do YouTube. Dá um trabalhão fazer isso aqui, tá? Isso aqui custa. Isso aqui não vem do céu, eu gostaria, mas custa isso. Então você me segue no Instagram, segue a Samara também. E faz favor, não cai o teu dedo. E a última pergunta, tem algum projeto vindo por aí que você já pode dar um spoiler pra nós? Meu Deus, a minha vida É um spoiler. É todo dia um projeto novo, minha filha. Eu acordo Tá, com mais vários... um assim, nada? Tem, mas esse eu não posso... Não, eu quero um que pode, Samara. Eu quero furos de notícia. Eu quero, entendeu? Um assim, olha, aqui em primeira mão. Um dia você vai ver a sua blogueira de respeito dando autógrafos que fala, não é, né? Do teu livro? Ah, olha que deu spoiler, nem fui eu do Não, mas meu daquilo não é livro. spoiler, porque já tava nos teus stories já. Não, eu só falei assim, ó. E deu certo? É que tu não colocou lá quem é? Deu certo? Não. Não deu, nunca mais procuraram. Tu sabe que eu acho que eu fiz errado? Eu contei toda a história do livro, eles vão roubar a minha ideia. Porque agora, nós somos amigas agora, fechou? Então, fechou. Você, às vezes, é isso. Você tem que parar de fazer isso. Quando um dia tu foi numa loja de móveis, tu lembra disso? Tu tem que parar. Eu aprendi isso na minha vida. Conta depois.
Fiz macaca. Entendeu? Uhum. Conta depois. Aprende essa comigo, tá? Não, e também a gente fica falando muito, por exemplo, o dia da reunião do livro. Eu tenho certeza absoluta, assim, que a gente vai Eu tenho certeza chegar, que você vai escrever ter um os livro. livros, né? Eu não tenho do dúvida. tempo do pé descalço, eu tenho um Sim. livro do pé descalço, dessa parte da educação dos filhos também, as coisas que eu aprendi nesse período, e sobre a igreja. Então, eu tenho um período que eu fui muito ferida na igreja. Sim. Então, a respeito disso, pra não desistir da Aliás, igreja. você que vai começar a seguir a Samara, vai num vídeo dela, tá fixado? Tá fixado? Meu Deus, você Maravilhoso. foi muito grandona ali de falar tudo aquilo que você falou. Você que em algum momento já sofreu algum abuso espiritual, já sofreu alguma coisa na igreja, vai assistir aquele vídeo, porque você falou tudo que eu já passei, né, por isso, e você falou tudo que a gente sente. Porque, Mas a vida depois, né? A vida depois Isso. disso, né? Como a gente, né? Sim. Ainda tem mais um vídeo que eu tenho que fazer a respeito disso. Como que a gente volta, né? Exatamente. Mas é isso. Eu falei aquilo e deu tão bom, eu acho que o vídeo. Sim. Eu acho que dá certo você na internet também quando você fala aquilo que você vive. Fala a sua verdade, né? Sim. Então, se você é alegre, se você tá tentando ser alegre, alguma coisa, se você expõe a sua verdade, tudo fica mais fácil. As pessoas conseguem enxergar isso do outro aí. lado da tela, né? Então, esse vídeo deu bom também porque realmente foi algo que eu vivi, né? Então, muitas pessoas se identificam. E suas últimas palavras, então, pra gente encerrar? Pode falar o que você quiser. Meu, eu gostei tanto que tu não fez aquele negócio assim de pergunta, sabe? Ai, não, isso é chato, já Meu tá... Deus, porque o aqui meu nós somos cérebro não evoluídos, né, funciona. Júlia? Aqui é um podcast evoluído. Evoluído. Meu filho, você sabe, aqui agora... Trava aqui aquilo tem de um vários jeito. podcasts em Joinville, mas aqui, quinta temporada, minha filha, que a gente tem que se reinventar, Meu Deus, por entendeu? isso que eu falo, segue, se inscreva, ativa o sininho, vá cair teu dedo, mulher. Palhaçada, tu acha que a gente tá aqui falando pra nem tu... Por favor. Ó. Últimas palavras. Se inscreva no canal. Tu te ajuda, Viu? Com certeza. Não, a última palavra é não desista das palavras que Deus um dia prometeu pra você. E saiba que mesmo se você desistir, né, Ele vai cumprir, mas esteja preparada pra hora que isso acontecer. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Você já é minha amiga, tá? Não é mais amiga do Jota, é minha amiga e amiga do Jota. Isso aí. Tá? Amiga do Jota. Pra e você, amiga Deus te Mariana. abençoe. Até a próxima. Se joga, vamos dar-lhe. Vamos dar. Gostei. Nem sabia do dar. É meu bordão. É? aham. Se joga, vamos dar. Foi, né? Peraí, fica.